Vou começar minha carreira como programador ou desenvolvedor. Devo largar de vez utilizar o Windows? Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e hoje eu quero conversar com você sobre isso, tá? O quanto que o sistema operacional realmente impacta aí no trabalho, no dia a dia, tá? A primeira coisa, e é o mais comum aí que eu vejo, tá? Em todos os grupos de discussão, se você entra no Facebook, por exemplo, em grupos de discussão aí, desenvolvimento web e tudo mais, a galera pergunta, mas e aí? Eu tô comprando uma máquina aqui que é o Windows e bababá, e todo mundo taca pedra, né? Então a galera, pô, larga a mão disso do Windows, que não sei o quê, que o Windows é ruim, que o Windows é bababá. E o grande detalhe é o seguinte, muitas vezes não é bem assim, tá? Então, vou até comentar por mim aqui, eu utilizei e utilizo o Windows até hoje, tá? Então já tenho aí mais aí de 15 anos de carreira, tá? Se a gente for somar aí, dá mais de 18, 19 anos de carreira atualmente, né? Então em 2018 aqui. E o grande detalhe é, eu sempre usei o Windows, tá? Então, qual que é o grande problema? Que o Windows, em alguns aspectos ali, ele acaba atrapalhando um pouquinho. Mas hoje, atualmente, o Windows ele é muito completo para isso, tá? Então, você tem um subsystem Linux no Windows, então você consegue rodar que não é emulado, tá? Algumas coisas diferentes, é quase um app ali do Linux dentro do Windows 10. Então, assim, você tem muita possibilidade, você tem um Docker rodando normalmente, tá? Sem ser uma máquina virtual, como era antigamente também, né? Você tinha que rodar o VirtualBox, e aí você rodava dentro do VirtualBox o Docker. Então, assim, hoje o Windows ele já está mais completo, ele já está mais possível de desenvolver software com ele. E o grande detalhe é o seguinte, basicamente na minha carreira inteira eu desenvolvi no Windows, tá? Então mesmo criando software em PHP, em Node, Java e etc, eu criava no Windows e o servidor meu era Linux. Qual que é o grande detalhe? E aí é onde mora a dica aqui, e vai a dica aqui para você. Geralmente quando as pessoas perguntam sobre que sistema operacional que você deve utilizar, o grande importante é o seguinte, se você está começando a desenvolver agora, o grande diferencial seu não é utilizar um sistema operacional diferente, tá? Por quê? Porque você vai ter que aprender a usar o sistema operacional, então você vai usar o Linux, por exemplo, já é muita coisa nova para você. Você vai estar com um sistema operacional novo, com uma forma de instalar as coisas novas e tudo mais. Então é muita coisa nova ao mesmo tempo. Então o que eu aconselho? Se você tem produtividade, já usa o Windows há bastante tempo, desenvolve nele mesmo, tá? Então, deixa para você estudar o sistema operacional depois. Obviamente, você vai acabar colocando a mão na massa um pouquinho aí no Linux para colocar as suas aplicações no ar. Mas deixa isso acontecer naturalmente, aos poucos, tá? Então, não dependa que seu workflow inteiro de trabalho fique totalmente preso no Linux, por exemplo, tá? Então, isso é bastante importante. Principalmente, eu estou falando do Windows e Linux aqui porque é o que a gente consegue trocar sem ter custo, né? Então, se você pegar o Windows ali, você pode pôr o Linux, não vai custar nada para você. Obviamente, o Mac ele é um pouco mais fácil, obviamente, de mexer, né? Muito mais fácil, mas ele tem o custo da máquina, né? Então, para você rodar um Mac aí, você vai ter o custo de adquirir um equipamento da Apple lá, que aí vai custar muito caro. Mas o grande detalhe é, não aconselhe isso para um iniciante, tá? Então, se você está começando agora a desenvolver e tem aptidão, tem habilidade com Windows, continua no Windows. Não cria mais uma barreira no seu aprendizado, tá? Então, isso é bastante importante aí. E uma das coisas que são mais interessantes, eu não tive nenhum problema até hoje, tá? Então, eu comecei a desenvolver no exterior com Windows e ninguém me falou nada, tá? Então, atualmente, obviamente, eu tenho que usar o Mac, porque no projeto que eu tô, a gente está criando aplicativos para iOS, então, para iPhone, etc. Então, eu tenho que ter um Mac. Mas, assim, tirando esses casos, eu sempre consegui utilizar o Windows tranquilamente. Então, a dica é, se você está aprendendo a programar alguma coisa que não dependa de outro sistema operacional e você é produtivo no Windows, não tem por que largar a mão, tá? Não tem por que desinstalar o Windows ali simplesmente porque você quer mostrar que você é um desenvolvedor casca-grossa, etc. Não tem essa, tá? Então, eu sei que tem muitas piadas e brincadeiras quanto a quem usa o Windows e etc. Mas tá tudo bem, tá? Usa o Windows, seja produtivo. No fim das contas, você vai perceber que o que vale mais a pena é você ser produtivo, tá? Então, produtivo nos estudos, produtivo no trabalho, produtivo em tudo, tá? Então, quanto menos você gastar tempo, se você já tem aptidão no Windows, por que não usar o Windows, tá? Bom, pessoal, essa é um pouquinho aqui da minha opinião sobre se você deve continuar no Windows ou não.
Porque eu vejo muita gente aconselhando a galera a remover o Windows de vez, etc. Tá? Não precisa ser tão radical assim. E eu não gosto de nenhum tipo de radicalismo, tá? Então eu hoje utilizo o Windows e o Mac, tá? Então macOS, e Linux nos servidores, tá? Então tá tudo bem, tá? Você não precisa fazer essa transição de uma vez, você não precisa fazer porque todo mundo está fazendo, ou porque é cool você ir para o Linux, ou porque você tem que mostrar que você é fodão e tem que ir para o Linux. Tá? Vai aonde você é mais produtivo. Tá? Isso vai valer muito mais a pena para a sua carreira. Tá? Então você vai conseguir aprender mais coisas, tá? Vai fazer muito mais sentido. Existe um único parênteses aqui, se você for trabalhar com rede, especificamente quer se especializar em Linux, obviamente, troca para Linux, tá? Mas caso contrário, se você manda bem no Windows, não tem por que sair dele agora. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje aqui, tá? Então, se vale a pena ou não trocar o Windows aí para programar no computador. E se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui. Você pode mandar sugestões de vídeo pra gente aqui também, tá? Então, eu sempre fico analisando aí o que está surgindo de dúvidas também em algumas comunidades, etc. E sempre trago vídeos aqui baseado nisso, porque eu acho que é bastante interessante, né? E eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!